Sejam todos bem-vindos ao meu canal Jetzt de Wahrheit. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019 e vamos à 10ª parte da série Upload Personagens do Sistema Atores Anônimos. Hoje vamos falar sobre escolhas, superioridades e muitos outros temas. Eu vou continuar a falar do filme The Truman Show, o show de Truman, mas tenho que falar também um pouco da nossa vida nesse sistema, pois os filmes e os programas de TV não são as únicas coisas que são roteirizadas nesse mundo. Tudo aqui dentro segue script, tudo e todos são roteirizados. Os eventos mundiais, as notícias, todos que se apresentam no poder, ou famosos, ou conhecidos de toda a massa, tudo o sistema para nós. Tudo segue scripts e tudo é planejado antes do tempo que nos apresentam e nos deixam saber. Desligue sua televisão e rádio. Procure assistir, ler ou ouvir notícias alternativas. Você só encontra elas online pela internet. Não era isso que a gente ouvia? Vamos todos sair, até mesmo eu dizia, vamos sair da televisão, né? Porque na online a gente vai encontrar o que a gente precisa. O quê? Quem pode confiar na internet? Diziam os que confiavam nas notícias oficiais. Quem pode confiar nas notícias oficiais? Todos dos rádios, TV, jornais e toda a mídia controlada? Diziam os que já estavam utilizando e usufruindo da internet e acessando notícias alternativas. Por um bom tempo, eles deixaram até a gente pensar que éramos nós, que estávamos montando, construindo, fazendo a internet existir de acordo com o que pensávamos e queríamos. Mas não vou explicar todo o processo de enganação do sistema com a gente em relação à internet, porque já foi feito nos primeiros 4 vídeos dessa série e em tantos outros meus. Como somos tolos por achar que algo do sistema é confiável 100%, que o poder é nosso, aliás, deveria ser, todo poder deveria ser do povo e tudo deveria ser pro povo, mas nunca foi e nunca será. Aqueles que estão acordados entendem quando eu alerto que tudo é manipulação, é tudo cilada do sistema, que nosso mundo não é o que nos foram dito sobre ele, que mentiram para a gente sobre muitas coisas deste mundo. Aqueles que dormem dizem que sou doida, louca, idiota ou chata. E com todos vocês que estão despertos, já aconteceu ou acontecerá de ser tratado como louco, doido ou chato por falar dessas coisas conspiracionistas, certo? Estamos perdendo muito com o sistema, saindo em desvantagens, porque não somos pessoas acordadas e despertas suficiente para detectá-lo, para reconhecer sua gente, saber de suas ciladas, truques e falsidades e, consequentemente, desativá-lo somente quando formos despertos, suficientes pessoas despertas para entender, detectar, decodificar, reconhecer as pessoas do sistema e saber de como o sistema cria, inventa ciladas, truques e falsidades para pegar nossas mentes e, consequentemente, pegar nossos físicos. E os que estão acordados, parece aos olhos dos que não estão acordados e não se importa com nada além da vida deles, como simples lunáticos. A internet ainda é segura em alguns casos, em algumas situações, em alguns sites, sob alguns aspectos, mas a essência dela é cilada do sistema. É ser essa cilada do sistema bem camuflada, com uma aparência muito linda. Ela chegou assim encantando. Sabe como aquela sereia que ficava cantando para atrair os marinheiros? A internet chegou dessa maneira. E como toda cilada do sistema, a parte boa é a atração da cilada. Quando fazem armadilhas para ratos, eles colocam queijos. Para humanos, eles sempre colocam algo que atrai a mente do humano, como algo que dê prazer, muitos prazeres. Prazeres do alimento, do sexo e tantos outros. Conforto, praticidade, alegria, diversão, distração, contato com os grupos das divisões que o sistema já nos colocou, conhecimento, tal conhecimento do sistema, conhecimento de tudo quanto é coisa que o sistema criou com o que nos roubou de original e depois nos fez procurá-lo, pagar por esse conhecimento ou não, às vezes é gratuito.
padrões de belezas e outros que atraem os divididos da massa, que ele criou essas divisões, da status social, sensação de poder, de ser melhor ou diferente dos demais, ser mais merecedor disso ou daquilo, sensação de ser especial e mais inteligente, e assim vai. Então, sempre que estiver consumindo, obtendo, comprando, vendo, ouvindo, lendo, qualquer coisa que te dá prazer, alegria e tantos outros sentimentos, ou estado de espírito, estado de humor, tudo mais que já citei, veja o sistema neles, veja o sistema em tudo isso. Veja-o. Você precisa vê-lo, enxergá-lo, mesmo com toda a camuflagem e disfarces dele. Veja-o. Veja-o em tudo e em todas as coisas, e em todas as suas pessoas. Enfim, em tudo que existe e não existe, que nos dizem. Sabe essas coisas que dizem que não existe, mas já está na nossa cabeça existindo? Porque eles disseram pra gente que não existe, mas eles desenharam, eles nos contaram como essas coisas que não existem, acabaram existindo na nossa cabeça de tanto eles falarem. Vocês precisam vê-lo, detectá-lo e ver o sistema, porque ele está em tudo e por todo lado. Não pense que é apenas em algumas coisas ou algumas pessoas sejam dele ou estejam ao serviço dele. Coloque na sua mente que é tudo. E assim a sua mente vai criando mais proteção e alerta para não cair de paixão por coisas e pessoas dele, para não cair de paixão por suas coisas, suas historinhas, suas ofertas de todas as maneiras. Mas não enlouqueça. Lembre-se que mesmo que tudo que do sistema seja falso, ilusão, etc., não se esqueça do que sempre falei em vídeos dessa série e de outras. Sua mente, ela sente como verdade. Todos nascemos com o programa básico que nos faz sentir e perceber como verdade tudo isso aqui. Por isso é ilusão e não é. E tem que aprender a viver com isso. Tem que saber se cuidar e se libertar de algumas coisas que está dentro da ilusão, mas que está te machucando demais. Veja vídeos que eu já falei sobre isso, para que eu não tenha que repetir aqui o processo e como você pode se detectar e se ajudar. Simplesmente tenha a certeza de ser tudo do sistema e não temer a ele. Não tema, não crie medos, não tema, não tema. Daí você vai conseguir detectando sua gente, seu jeito, seus truques e ciladas. Abra os olhos para vê-lo, decida um dia, acorde. Eu quero ver esse maldito, eu vou vê-lo. Você vai estar aqui dentro, mas você vai estar vendo-o. Entendeu? Ele não vai estar mais invisível, ele não vai estar mais camuflado. Pode ser que de vez em quando você não consiga vê-lo, como aquele gato da Alice, né, da história Alice no País das Maravilhas, que de vez em quando aparecia e sumia. O sistema vai fazer isso, mas você vai estar detectando ele muito mais vezes do que agora, que você não detecta nada, ou pensa só que é apenas uma coisinha ou outra. Você pode estar aqui sem estar enganado, esperando por suas promessas. As historinhas do sistema sempre há promessas. E você não vai ter que ficar mais esperando, enganada por seus salvadores. E nem cairá nas ofertas das ciladas de todas elas, você não vai mais cair. E você vai reconhecer os traços do perfil pérfido desse sistema e vai reconhecer suas ações, seus métodos, suas táticas, as suas estratégias, tudo os seus acontecimentos, eventos, visões, enfim, tudo desse mundo, você vai começar a detectar. Você vai conseguir detectá-lo porque você está vendo o sistema, ele não está mais totalmente invisível e camuflado. A corrupção, a manipulação da internet, a mudança dela, que vai acontecendo, né, progressivamente, já está acontecendo há muito tempo, acontece como aconteceu conosco no mundo que pensamos ser real, do mesmo jeito. Vai aumentar, vai se modificando, vai se tornando mais poderosa e devorando as pessoas que estiverem nela sem filtro mental, pensando se tratar de algo natural e divino da vida. Não se deixem manipular também no mundo digital. Chega! Foi suficiente. A gente está aqui no mundo que nos parece real. Já basta. O que passamos nesse mundo, o que tomamos como real, já nos deu experiência suficiente para a gente aprender, para não repetirmos o mesmo erro sempre.
O papel do sistema é nos enganar para pegar nossas mentes. Através do engano em massa, com a ajuda da nossa mídia, a enganação concretiza-se com a ajuda dos nossos governos e todas as autoridades e agentes do sistema. Estamos propositadamente sendo conduzidos por uma mistura de verdades, meias-verdades e mentiras para nos manter divididos e desconfiados um do outro o tempo todo. Divisão entre a gente é fundamental para o sucesso e continuidade do sistema e sua gente no controle. Tudo isso é como a realidade. A realidade que não sabemos corretamente o que é realidade, o que a realidade é, como eu já comentei no vídeo anterior. Mas acabamos escolhendo um lado ou outro sem saber que somos manipulados todo o tempo, independente do que a gente escolha nesse sistema, porque não existe de fato escolha para nós dentro deles. Muita gente, no caso da política, fica escolhendo um lado ou outro, porque esse aqui está mentindo, então ela acha que o outro lado não mente. Quer dizer que há políticos sinceros e honestos? A política foi criada para ser boa para o povo? Desde quando? Como pode ser uma pessoa dizer-se desperta e ainda acreditar em política, em moda ou qualquer coisa desse sistema? Me digam, como pode? Ela está enganando ela mesma. Bom, e não importa qual lado nós escolhamos aqui dentro do sistema, ou qual lado alguns personagens do sistema que muitos seguem, confiam e apoiam, escolha, sabe aqueles que eles gostam, o pessoal gosta, confia, fica aí idolatrando, seguindo, adulando, aí se diz para um lado do povo, outro se diz para o lado dos pobres, outro se diz para o lado dos negros, outro para o lado dos transformados, não é? E aí as pessoas da massa se dividem e começa a ficar até do lado dessas pessoas que elas escolheram lá, então vou escolher também. Não adianta, o que conta é que estamos sempre jogando um contra o outro. Você pode escolher o que você quiser aqui nesse mundo. Se não formos nos libertando tudo do sistema, vamos estar sempre divididos, duelando um com o outro, jogando entre a gente, disputando entre a gente. É isso que o sistema quer. É vital que estejamos concorrendo, disputando, brigando, atacando e jogando uns contra os outros. Isso tem sido assim sempre, por causa de que nossos opressores reais, os que parecem nossos amigos ou inimigos e que estão nos poderes, precisam manter o poder total sobre todos nós e todas as coisas. Se são bons realmente para nós, se eles fossem bons realmente para nós, ficassem bons realmente para nós, criassem coisas boas realmente para nós da massa, eles correriam o risco de entrarmos, nós todos, para um estado de harmonia tão grande que nos possibilitasse regressar para nosso estado original e real. Se isso acontecer, eles são eliminados. O triste fato, amigas e amigas enganados, é que depois de tantas gerações de nossa espécie já terem passado aqui nesse mundo, de ter estado aqui mesmo, nesse jogo maledito, a nossa humanidade ainda está caindo para as mesmas ciladas e golpes. Estão sendo encantadas nas mesmas ciladas pelas mesmas pessoas. Como pode? Continua sempre as mesmas historinhas, as mesmas coisas, não muda os mesmos livros, os mesmos personagens, tudo igual. E quando eles colocam algum outro igual, eles tornam um outro diferente, ele se torna igual. Ou ele nos torna igual aos que acreditavam antigamente nos outros personagens deles lá atrás. De uma forma ou de outra, eles nos mantêm aprisionados. Olhem para essa pessoa aqui. Vocês estão vendo ela? Olhem o cabelo, olhem os olhos, olhem a boca, seus dedos, sua mão, suas roupas. O que lhes parecem? É uma pessoa real? Parece real. Não é real. Não é real. Eu vou te mostrar a pessoa real. Essa é a pessoa real. Veja como eles podem nos enganar. Mas será que ela também é real de verdade? Pode ser que ela seja de uma outra espécie. Pode ser tanta coisa, a gente não sabe o que é de verdade que a gente está vendo aqui nesse mundo, o que a gente está ouvindo de verdade, o que a gente está vivendo de verdade, a gente ainda não sabe. Mensagens nas imagens e em tudo pela internet. Cuidado, sempre com o que você vê e com o que você não vê também. Pode ser que você pense que está vendo, mas algo que não vê de fato e que existe mais do que você pensa que está vendo, alguma coisa que você está vendo ali, né? Você pensa que está vendo aquela coisa, deixa eu explicar. Mas ela não é de fato aquilo que está parecendo existir.
mas você pensa que está vendo. Então tome cuidado com o que você não está vendo e com o que vocês veem. Conheçam em meus vídeos informações sem o compromisso de ter que acreditar ou não. Considerem, porém, analisá-las e observá-las, né? Observem minhas informações, analise-as. E se para vocês, todas ou algumas delas, puderem servir para juntar peças no quebra-cabeça de vocês, façam isso por vossa conta, quando e como vocês quiserem. E as deletem do mental de vocês, como e quando quiserem, ok? Deixe a mente de vocês livres se vocês não concordarem com alguma informação. Não precisa entrar em duelo com a informação e brigar, não percam tempo, é isso que o sistema quer. Conheçam, não precisam acreditar sem ter esse conflito mental, acreditar ou não acreditar, acreditar ou não acreditar. Não venham para o meu canal para procurar alguma coisa que vocês possam acreditar ou alguma coisa que confirme as crenças que vocês têm do sistema. Aqui é um canal para desconstrução de crenças. Bom, o mundo da enganação vicia alguns, cujas mentes nunca tiveram um só filtro mental contra as coisas todas do sistema. Tudo que já comentei em vídeos meus durante anos. Para essas pessoas, o sistema é muito bom. Aliás, eles não entendem o sistema da mesma maneira que eu exponho. E eles vibram, apreciam, gostam e aceitam tudo que vivenciam por aqui. Se você se sente ou vocês se sentem apegados a alguma coisa do sistema, ou se conhece alguém que faça isso, diga a ele ou a elas ou a eles, você está dentro de um jogo delirante, mais forte que uma viagem pela droga LSD, mais viciante do que qualquer droga que pode se encontrar dentro do próprio sistema. Ele não daria uma droga, deixaria uma droga existir aqui que fosse superior a ele. Ele é a grande droga. Então se cuide e acorde, sinta você mesmo, conheça você mesmo, você tem que se sentir, você tem que se conhecer para depois detectar o sistema. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que esses dias eu andei conversando com ela e estávamos conversando sobre esse negócio de sair do sistema. E tem uma parte, eu acho que eu vou pedir a licença ela para ler esses comentários nossos, sem expor nada privado dela. Tem uma parte que ela me disse que ela já se libertou de muita coisa. Ela foi falando as coisas que ela se libertou. E eu perguntei, você fala palavrão? Você faz tatuagem? Você tem inveja? Você sente rancor? Você tem alguma coisa que ainda te prende? Você sente amor pelas pessoas ou ainda sente raiva? Tudo isso aí, gente, é apego do sistema, é crença do sistema. Não, mas é que eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu tenho raiva de qualquer... Você não é assim, você está sendo, você se tornou porque o sistema quis tornar você assim. Então, enquanto você não conhecer você mesmo, ficar achando que você é tudo isso que você é aí, então você não conhece o sistema, não conhece a si mesmo e você vai continuar preso aqui. Vai se libertar de alguma coisa, vai acordar para outras coisas, mas você não se liberta. Você tem que detectar tudo, até as pequenas coisas, como gostar de moda, como tingir seus cabelos, quando você não precisa. Se você precisasse, ok, mas você está tingindo uma cor azul porque é da moda. Você está seguindo o modo, pronto, acabou, você já está dentro do sistema apegado e nem sabe, está pensando que você está decidindo, você está querendo ser diferente, colocar o cabelo azul, você não vai ser diferente, você vai ser igual aos grupos que o sistema está jogando por aí com o cabelo azul e mostrando para todo mundo. Não tem nada de diferente, você não está fazendo nada seu, você está copiando, você está sendo igual aos outros do sistema. Mas isso aí a gente vai falar depois que eu conversar com ela e ela me permitir colocar algumas partes do comentário sem revelar o nome, nada dela, né? Abram a mente de vocês, e todos já sabem, e não preciso repetir o que já repito há tantos anos. Não tentem julgar as informações. Não estou escrevendo e lendo-as para fazer vocês acreditarem, gente, mas sim para vocês conhecerem. Não quero obrigar que vocês acreditem, eu não quero convencer vocês a nada. Peguem qualquer coisa que eu estou falando, de repente dá um estalo. Utilizem a favor de vocês, que libertem vocês, que façam vocês enxergarem alguma coisa a mais, que ainda não está sendo visto por vocês, pelos olhos mental de vocês. Se não concordam com alguma coisa que eu falo, não se identificam com nada do que eu falo, não tem problema, eu continuo gostando de vocês do mesmo jeito, são sempre bem-vindos aqui no meu canal, tá? Mas desconsiderem tudo que não gostam, tá? Deletam tudo mental de vocês e sigam a vida de vocês em paz. E
E se algumas coisas que você ouvir de meus vídeos ajudarem a você ou a vocês em algum sentido, se alguma informação que eu passar te ajudar com clique mental, então está valendo todos esses anos nessa minha jornada solitária e amorosa e todo o meu tempo que eu perco escrevendo e bolando o que eu vou fazer do jeito mais simples que eu posso para fazer a mente até de criança entender. Eu perco muitas horas tentando, não, desse jeito vai ficar difícil, eu tenho que colocar desse outro, não, amanhã eu leio de novo para ver se ficou bem fácil e eu tô dando essas horas da minha vida em amor por vocês que fazem parte da minha humanidade, ok? Vamos todos juntos, hein? Humanos despertos, encontrando humanos despertos, é tudo de bom, não é? Por nossa humanidade, por nossa espécie, vamos todos juntos nessa, sem medo, sem vergonha de amarmos a nossa humanidade. Estamos combinados? Ok, ok. Bom, eles enganaram a todos dizendo que existia livre-arbítrio e há 9 ou 10 anos atrás, em um dos meus vídeos de começo de canal, com outra conta primeiro, depois subindo de novo na conta de 2010, que é essa que vocês conhecem atualmente, e depois de receber blocos de imagens sobre o karma e sobre o livre-arbítrio, joguei na internet as primeiras mensagens que consegui intuir e entender. Não existia nenhuma dessas coisas e choquei a muitos. E mesmo assim, não mudou absolutamente nada. Trocentos de nós ainda acreditam em tudo isso porque o sistema continuou a manter, renovar e atualizar suas crenças e os meios e pessoas que as distribuíam, que as disseminavam e as que propagavam tudo isso. Até hoje vejo pessoas presas nas ideias de que elas têm escolhas nesse mundo. Sobre essa manipulação também já dei algumas explicações em vídeos anteriores. Como podemos escolher, quando na verdade as escolhas são limitadas? Como podemos? Então não há escolhas de fatos? Também expliquei quando é você que escolhe, quem escolhe, quando é uma escolha oferecida. Sabe aquela escolha que o sistema coloca? Pegando ou largando, ela não apareceu porque você escolheu de fato. Ela apareceu somente, simplesmente, certo? Você não escolheu, nem mesmo ser você. Tem alguma lembrança disso? Algum documento? Alguma coisa que te prove? Não tem. Você procura um emprego e só aparece quatro empregos para você. E os 4 você não quer. E sua vida está difícil, porque o sistema te colocou nessa situação de algum jeito, a alguma hora. Não posso explicar aqui tudo, mas vocês vão entendendo. E você tem que pegar um deles. E isso é escolha sua? Eu poderia passar horas explanando sobre essa grande manipulação, sobre essa mentira, sobre nós termos escolhas. Eles fazem com que escolhamos, né? Eles colocam de um jeito para a gente escolher, nos colocando a viver certas situações dentro de alguns cenários. Tá ouvindo? É cenários mesmo, em alguns lugares ou tempos que não escolhemos também. Mas sempre dão um jeito de nos convencer que sim, fomos nós e somos nós que escolhemos, etc. O que o sistema mais tem são personagens e agentes para convencer as pessoas das historinhas do sistema. Mas hoje vou complementar algo mais sobre escolhas, além de tudo que já falei em vídeos antigos. Prestem atenção, amigos e amigas. A verdade é que todos nós temos uma escolha sim. Uma única escolha assim nesse mundo. Ninguém vai te dizer qual é essa escolha. O sistema não vai te dizer nem te deixar pistas sobre ela. Já visualizar qual é essa escolha? Consegue pensar qual seja ela? Pensem. Por favor, amigos e amigas, me mostrem que já aprenderam alguma coisa com meus vídeos. Quero muito sentir e saber que alguns de vocês, muitos de vocês, ou para nosso bem geral, todos vocês, seria maravilhoso se fossem todos vocês que me seguem ou ouvem, possam me dizer que já captaram muitas coisas, já passaram a entender muitas coisas, já percebem diferentes coisas que antes os aprisionavam. Digam-me, mostrem-me. E agora quero acreditar que alguns de vocês já perceberam qual é a nossa única escolha real nesse mundo, né? É a de despertar e libertar-se do sistema. Essa é a única escolha real. Você decide. Eu quero despertar ou eu quero me libertar do sistema. Pode ser que alguns apenas queiram se despertar, porque não acreditam em não libertar. É uma escolha também, certo? E essa escolha foi dele. O sistema não está obrigando a ele. Aliás, o sistema não quer que ele desperte, não quer que ele se liberte.
Essa é a única escolha real. E essa escolha não recebe nenhum esforço dele e de sua gente para que saibamos dela. Ele não tenta te convencer sobre ela, ele não tenta te mostrar vantagens, nada sobre essa escolha real. Ele e ninguém dele vai te dizer isso ou te incentivar a isso. Se você descobrir por você mesmo ou por você mesma sobre essa escolha, então, meu amigo e companheiro dessa enganação toda que estamos aprisionados, você estará livre. Você terá chegado ao corredor que te abrirá todas as portas desse jogo. Mas depois vai ter que escolher de novo. Fazer uma libertação individual ou lutar pelos demais, assim como eu escolhi. Depois dessa sua segunda escolha real, você vai sair ou ficar. Só que não sei explicar você como é o sair quando se faz escolha individual. Não sei explicar completamente, pois sempre optei por ficar. Tentar resgatar mais de nós, tentar ajudar outros a saírem desses grilhões. Não é errado querer se livrar individualmente, mas isso me parece um pouco ligado ao egoísmo. Se não tem jeito, se todos quiserem dar as costas para salvar nossa espécie, a humanidade, então eu também vou embora e decidida nunca mais fazer nada em prol de outros que não querem se unir ou salvar outros e lutarmos juntos por outros que não podem, que precisam. Por isso, tenho a impressão que o caminho de quem escolher a liberdade individual não será o mesmo caminho que é feito quando se decidisse daqui, como no meu caso, porque me dei conta porque fui vencida ou barrada para sempre e não teria mais jeito de ajudar ou fazer algo pelos meus. Aí tudo bem, né? Se você está aqui nesse mundo e não consegue, ou o sistema coloca em situações que você não consegue ajudar os outros, mas você já está se libertando, mas você está tentando, sua vida está muito complicada, você pode decidir pela sua libertação individual, mas você tem que estar super pura mesmo, e eu te garanto, se você não chegar ao estado de amor, muito amor, você não está liberta, não está desperta completamente. É um estado amoroso completo. Então, aqueles que nem acreditam no verdadeiro amor, só acreditam nesse amor do sistema, esquece que você não vai conseguir chegar a ele. O egoísmo não é natural nosso, é invenção e criação do sistema. E podem 1000 filósofos, 1000 letrados, eruditos do sistema dizer o contrário, eu não me apegarei à falsa sabedoria ou os tais conhecimentos sobre a humanidade, a natureza humana, etc. Dane-se! Pois eles, quem falou ou escreveu sobre tudo isso, são criações do sistema também. E tudo que declaram enfaticamente que eles sabiamente diziam, escreviam e repetiam, é tudo roteirizado. Não passam senão de scripts já prontos para serem decorados, escritos, ditos e repetidos. E saem falando, né, como se fossem os melhores desse mundo. E as condições humanas que todos eles filosofavam e filosofam, foram criadas por eles a serviço do sistema. Nos jogaram nelas, nos deixaram nelas para depois pagarem de sabedores e conhecedores da tal natureza humana. Não caiam nessa, tudo é parte do script deles. Todas as coisas de ruim que somos, que fazemos, que sentimos hoje em dia, foi por causa das situações que esse sistema nos levou a viver, a vivenciar, a sentir, a experimentar. Não somos isso. Nós estamos sendo. Tudo escrito e gerado por computadores que não são como os nossos, que nos apresentam e que nos deixam conhecer, ter. E controlam, esses computadores controlam grandes painéis de onde controlam as ferramentas para ser usada conosco, as ferramentas que colocam nos nossos caminhos, que colocam no cenário, que faz aparecer, desaparecer e acontecer mentalmente, né? Na nossa mente também a gente pode fazer isso, e para as coisas materiais daqui, para os cenários todos. Se quer um exemplo mais ou menos desses painéis, exemplo mais ou menos, estou dizendo que é assim exatamente. É superior, muito. Eles não mostram verdadeiramente o que é. Se vocês querem saber como é que eles controlam, vejam na série Westworld, ou no filme A Casa da Floresta, The Cabin Woods, em inglês, eu acho que é esse aqui. Um filme que mistura tudo, terror, horror. Eu falo as duas palavras
pois para mim o filme está nessas duas categorias também. Para quem não sabe a diferença, abaixo está uma explicação. Eu não sei se o filme é terror e horror, mas eu acho que seja. Terror é geralmente descrito como sentimento de medo, expectativa que precede a experiência horrível. Por outro lado, horror é o sentimento de repulsa que geralmente ocorre depois de algo assustador é visto, ouvido ou experimentado. É a sensação que se tem depois de chegar a uma realização terrível ou experimentar uma ocorrência profundamente desagradável. Em outras palavras, o horror está mais relacionado a ficar chocado ou assustado, sendo horrorizado, enquanto o terror está mais relacionado à ansiedade ou medo. Horror também pode ser definido como uma combinação de terror e repulsa, ou seja, terror é mais ligado ao medo psicológico, à expectativa, ao temor de um acontecimento assustador, enquanto o horror é mais ligado ao pavor, à repulsa física, aquilo que choca a vista do leitor, espectador, e que muitas vezes é expresso através do gore. Não sei o que é isso. Quando, por exemplo, há cenas de violência gráfica ou representando muito sangue ou carnificina, sabe? Eu não gosto dessas coisas. Eu mostrarei o filme para vocês depois, né? E também vou comentar mais sobre ele nessa série de vídeos ou em um vídeo separado. Aqui tem umas fotos do filme. Aqui está, eles estavam viajando e os que estavam controlando falaram, eles estão indo ao matadouro. Uma pessoa ligou e disse isso. E eles visualizaram eles aqui, porque estão todos controlando e sendo vigiados. Esse filme tem um pouco de comédia, alguma coisa engraçada. Esse cara aqui, ele é o mais engraçado de todos. Depois eu vou comentar com eles, como nos filmes eles colocam sempre uma prostituta. O conspiracionista, né, que eles colocaram, que seria esse aqui, é assim, mostrado como assim, meio idiota, meio bobão, chato, sabe? É que eles estão indo, ó, esse lugar nem aparece no GPS, do lugar que eles estão indo. Vocês já devem ter assistido esse filme aqui. Aqui está um painel, quando eles visualizam e recebem a mensagem que eles estão indo ao matadouro. O matadouro é o local onde eles vão vivenciar as coisas que esse pessoal aqui quer. Então, gente, é um filme que colocou de tudo aqui dentro. Parte de outros filmes, vocês vão até interpretar alguma coisa, mas eu não quero falar muito sobre ele agora, não. Vamos falar depois mais e mais sobre ele, sobre outros filmes e suas mensagens, metáforas e tanta coisa. Bom, voltando, eu não dou a mínima que estudados do sistema com seus diplomas apontem o dedo, digam que quem pensa como eu são apenas burros que precisam estudar. Estudar onde mesmo, gente? Onde? Ué, estudar nos locais que o sistema criou para nos encher de datas e nomes de seus personagens, além de todas as historinhas do passado, da vida, do cosmos, do universo, de tudo que é criação dele, para que minha memória real fosse abarrotada com coisas inúteis, irreais e nocivas dele, coisas nocivas, tóxicas do sistema. Minhas escolhas reais e toda a minha originalidade fossem programadas a serem como eles do sistema precisam para nos manter todos sendo pecinha desse jogo injusta. É isso que acontece quando você está dentro do sistema de ensino, né, educacional do sistema e todas as coisas que o sistema ensina, mostra, que dá o conhecimento, todas as coisas dele. Ele dá conhecimento das coisas dele para você viver aqui dentro, né? E não é grátis, você ainda tem que pagar. Então, se você está ali dentro, sua memória real é bloqueada, cimentada por conta de todas as bagagens e lixo do sistema que você vai colocar dentro de você. Isso acontece já quando você é pequenininho, que você nasceu, papai e mamãe que já estão manipulados vão fazer a mesma coisa que você, e os pais deles fizeram com ele, e assim vai. Esteja consciente disso, estude e aprende tudo do sistema. Você tem que aprender tudo que é do sistema. É importante que estude o que eles ensinam e nos mostram, mas se não estiver consciente do que você está fazendo, você tomará tudo como verdade, será sugada pelo mundo de mentiras que será colocado até o final de sua vida e viverá o que o sistema quer, como ele quer e será o que ele quiser, etc. Estudar o máximo que você puder alcançar e suportar, pois com a mente acordada, estudar sabendo que tudo não passa de mentiras não é fácil, mas faça como eles. Imagine que você está estudando e decorando um script, afinal tudo nesse mundo é roteirizado, todos eles ganham um script e eles todos encenam, interpretam aqui neste mundo, somente nós, os bobos da massa, acreditamos que estamos vivendo uma vida divina, uma vida natural e nossa.
E mesmo que todo o conhecimento nos dado aqui nesse sistema seja falso e ilusório, aqueles que ficam para trás, que o sistema os colocaram para vivenciar as dificuldades mais pesadas da vida, para não ter acesso ao estudo e conhecimento dele, sistema, né, nos torna a nós, todos nós, mais vulneráveis, fáceis de controlar e porque é menos mentes hábeis para entenderem, conhecerem, detectar e eliminar o veneno e a toxicidade do sistema. Então, ele não deixa que todos tenham, que possa abranger o conhecimento total, que possa alcançar esse caminho do conhecimento, o conhecimento dele, que ele nos oferece, mas a gente precisa desse conhecimento, mesmo que seja falso, gente, mesmo que seja dele, do sistema, a gente precisa, tá? Nosso cérebro precisa disso agora. O sistema faz de um jeito que as pessoas aceitaram que uns de nós tinham que ficar para trás para executar as tarefas mais difíceis e árduas. Para isso, o sistema os obrigou, criou níveis de uma pirâmide, né, na massa. A pirâmide também na massa. E os de baixo iriam ficar sem estudo, sem muitas chances, sem muitos privilégios, etc. Preciso explicar isso? Acho que não. Tenho certeza que não. Vocês sabem bem disso, não? Vocês podem ver pelo mundo, não é? O triste fato disso tudo foi ver que muitos de nós gostaram e gostam somente porque querem se sentir como os personagens do sistema nos ensinaram, chefes. Eles querem dar ordens. Ser chefe é coisa ruim. Sabe por quê? Chefe só quer dar ordem, comandar e atazanar a vida das pessoas. Agora, o líder vai na frente, certo? Não, mas todos querem ser chefe, eles querem dar ordem, eles querem mandar. Eles gostam porque querem ser servidos como aqueles personagens do sistema. Eles querem ter outras pessoas a fazer o que eles não querem fazer. Porque eles se acham acima daquelas pessoas. Ou porque não querem pagar bem aos outros, entendeu? Então, a gente quer também que tenha pessoas para baixo, sem muita instrução. Porque aquelas pessoas serão obrigadas a pegar qualquer trabalho sujo, não é verdade? E assim eles enriquecerão logo. Então, ou é por causa de dinheiro, ou é porque se sentem o bambambam, o melhor, o mais gostosão desse mundo. É por isso, alguém sem muita instrução terá que se submeter a todas essas outras coisas se quiser sobreviver, porque ele não tem muito estudo, ele não teve muita chance. O sistema fez com que todos nós aceitássemos essa condição, que alguns de nós ficassem para trás. Anos atrás eu fiz um vídeo falando disso e gosto sempre de lembrar. Saímos em prejuízo quando alguns de nós ficam para trás. Devemos ajudar os que não tiveram instrução, exigir do governo que todos tenham, de graça, acesso ao conhecimento e saúde. Roupas e outras coisas, materiais, podem decidir, as pessoas podem decidir como viver, como obter tal, mas o básico deve ser de direito. Ninguém dirige um carro sem aprender antes a dirigir. Por que nos colocaram no mundo sem uma bula da vida, né, que dissesse, essa bula dissesse pra gente sobre como a vida funciona? Como nossos corpos funcionam, a mente, como é que funciona e muito mais. Como poderiam deixar as pessoas sem as ferramentas necessárias para sobreviverem aqui? No caso de estar dentro de um sistema, teríamos que ter acesso ao conhecimento que o sistema oferece e de graça, não pagando por ele. Porque é obrigação do sistema oferecer isso aos que estão dentro dele? Não, mas ele inverteu. Nós que temos que comprar, nós que temos que pagar, temos que lutar para tê-lo. Instruam as pessoas que vocês puderem. Dividam conhecimento. Não retenham o conhecimento para vocês. Dividam. É muito gratificante. Nos torna assim muito melhor saber que tem outras pessoas no mesmo nível. É tão ruim viver num mundo onde a gente sabe que tem pessoas abaixo da gente que poderão, por causa dessas faltas, que elas não vão conseguir ter as coisas, podem roubar, podem matar e o mundo não está equilibrado. Ou porque pessoas abaixo da gente vão estar sofrendo, sentindo frio, sentindo fome, sentindo dores. Então, não é gostoso também o mundo desse jeito, né? Não desejem ter subalternos, empregados, isso é apenas manipulação dele conosco. Ai, eu tenho uma empregada. Diga, eu tenho outras pessoas que constroem comigo meu negócio. Essa é muito melhor. E não seu empregado. Essa palavra coloca as pessoas para baixo. Sei que ainda temos que usá-la, mas se formos aprendendo a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, nós vamos ganhando e ele perdendo. Mas se fizermos ao contrário, ele ganha. Sempre ele vai ganhar. Todos somos humanos. Quando temos um vizinho nos ajudando, não o chamamos de empregados. Se pagarmos para um irmão fazer algo para a gente, não o chamaremos de empregados. Só porque damos dinheiro para alguém fazer algo para a gente não significa que ele seja inferior.
não é verdade? Então, você não precisa chamar uma pessoa que você vai dar dinheiro para fazer alguma coisa para você de empregado, já que seu irmão você não chamaria de empregado por ele estar fazendo alguma coisa com você, mesmo que você paga ele, certo? Um arquiteto, se contratar um engenheiro para a casa dele, ele vai tratar com muito respeito esse outro profissional. Só que para alguns casos do sistema, eles fazem as pessoas agirem como se fosse toda poderosa. Os profissionais mais qualificados não tratam outros que eles tenham que empregar de outra área profissional como empregados. Eles procuram mesmo ter cuidado ao lidar com essas pessoas e demonstrarem todo o respeito. Mas esse respeito que eles estão tendo um pelo outro está relacionado ao que ele reconhece que o outro humano é. Então, esse arquiteto vai respeitar esse profissional engenheiro porque está respeitando o que? O diploma dele, não ele como ser humano. Isso está errado, temos que parar com isso também. Não está relacionado ao estudo ou na instrução, no grau de instrução alcançado pela outra pessoa. Isso é falso, não deve ser desse jeito. Todos nós reconhecemos outros que aprendem algo que a gente não aprendeu. Eu dou bastante valor e respeito todas as pessoas que estudaram engenharia, advocacia, odontologia, qualquer coisa, sabe? Eu tenho todo o respeito e falo, puxa vida, que legal, eu estou para isso, certo? Temos que respeitar e achar muito legal que possamos fazer isso. Só que eu não vejo ninguém superior a mim não, viu? Nada, nem ninguém é superior a mim. Pode estar vestido de ouro. Eu vou continuar vendo como ser humano comum e vou tratar assim. Se não gostar, desculpe, não consigo tratar diferente. Então, todos nós podemos reconhecer esse talento, esse esforço em outras pessoas, né, que aprenderam algo que a gente não conseguiu. Por qualquer motivo, a gente não conseguiu, mas não precisamos colocar a pessoa em um pedestal, ou se for ao contrário, não precisamos colocar a pessoa para baixo, se a pessoa não conseguiu, a gente também não precisa colocar ela para baixo, e se estudou demais, e não precisa colocar ela para cima, e tratá-la, as pessoas que não conseguiram como zero à esquerda, e as que estudaram demais como deuses, como poderosos, como aqueles que devem ser servidos. O que é isso? Que tal um médico que se perdeu numa viagem após um acidente e quem cuidou deles foi um casal de camponeses com a sabedoria que tinham naturalmente por terem sempre vivido com a natureza, cuidaram dele, de seus ferimentos, etc. Ele, curado, ainda não lembrava do nome e foi ficando. O casal procurava por seus familiares, pedindo ajuda à rádio local, etc. Mas ele era de muito distante. E quando voltou a se lembrar, deu-se conta de que antes ele teria visto aquelas pessoas, aquela gente toda bem diferente. Agora comia e dormia junto com eles. Lembrou-se de como seus pais tratavam os camponeses e pessoas ao redor de sua imensa e poderosa fazenda. De como ele mesmo nunca deu muita atenção para as pessoas abaixo dele. E ali ele viu que todos eram iguais, apenas humanos como ele. Sua vida e ele mesmo mudou completamente depois daquele dia, depois daquela experiência, que se não tivesse acontecido isso, ele nunca teria percebido isso. O avião da família foi buscá-lo e ele sabia que estava voltando ao mundo falso que sempre esteve. Só que de agora em diante ele tinha o real conhecimento, que era o de saber que todos somos iguais e somos manipulados por esse sistema sádico e causador de faltas e divisões. Viu como não existe essa de ser superior a alguém? Tudo é ilusão, só uma maneira de nos fazer maltratar uns aos outros. Não existe superioridade entre nós humanos. Primeiro porque tudo que você aprende dentro do sistema são apenas o que ele permite, tudo é voltado a ele, para ele. Nada é para nós de fato. Estamos todos no mesmo barco de enganados, manipulados e idiotizados. Pois a pirâmide dentro da massa é só mais um motivo que ele nos deu para nos manter divididos, brigando e nos maltratando, nos separando e desunindo. Como ela também, né, com essa pirâmide, nasceram os sentimentos mais idiotas e imbecilizantes, o de se sentir superior, o da arrogância, da avareza, o do poder, o falso poder que ela nos dá, quando você tem aquela pirâmide na massa, os mais pobres, os mais ricos um pouquinho, os super ricos, e assim vai. Porque o real da gente, o sistema nos roubou, e somos nada mais do que pecinhas sem valor dentro de seu jogo sádico e cruel. Outra coisa, se você sabe mais, se você aprendeu mais, se você pode alguma coisa mais, se você se sente mais saudável, se você se sente mais capaz, lembra de como o sistema manipulou nossos corpos, a ponto de fazer alguns ficarem para trás na capacidade intelectual, na capacidade física, ou com problemas de aprendizado, problemas de locomoção, problemas de visão, de tanto mais que não preciso citar. Então você não é nada superior. Alguma coisa deixou essas outras pessoas inferiorizadas, mas elas não eram para ser assim.
Foi feito algo para essas pessoas se tornarem assim? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Todos éramos para sermos iguais, tá? Não teria essa coisa de pessoas com dificuldade para isso aqui, não iria existir isso. Bom, por isso, existe entre todos nós pessoas que não podem aprender tanto quanto os outros, que não conseguem se movimentar tanto quanto outros, que não conseguem ser ágeis mentalmente ou fisicamente, como alguns outros, que não conseguem ser como outros. Pronto! E ficam sendo considerados inferiores. Quando todos entendermos que o que um ser humano faz, outros podem fazer, então seremos os amorosos seres de antigamente. Se hoje em dia um ser humano consegue coisas que outros não conseguem, é devido à manipulação, corrupção e hackeamento que fora feito em nossos corpos, no nosso mental e, enfim, nos tornamos o que ele, sua gente, quer e precisa para continuar nos controlando e aprisionando. Poxa, é tão fácil de perceber isso, não é? E se tiver algum ser humano entre a gente fazendo coisas assim mirabolantes, que até os melhores, que se consideram superiores, não conseguem, desconfie. Não são da nossa gente. Desconfie, são personagens dele. Se você não perceber o sistema, não perceber suas pessoas e como tudo é dentro dele, se você não planejar como estar dentro dele, então você que estará no plano dele, você que será o plano dele, no plano da gente dele. E por não termos percebido nunca, ou percebido errado, todos nós fazemos parte do plano diabólico desse sistema que estamos inseridos. A única maneira, portanto, para se estar aqui dentro, sendo verdadeiramente livres aqui dentro, é se libertar das crenças do sistema e estar com o filtro mental ativado. Saber como acontecem suas criações, invenções e acontecimentos, gente. Ele cria tudo isso. Conhecer seus truques, suas ciladas, as ofertas que ele usa para atrair nossas mentes e catar nossos físicos, detectar a sua gente e não se deixar encantar nunca mais. Seduzir, não se deixe seduzir. Não se deixe deslumbrar por nada do sistema, nem pelas pessoas mais lindas deles, mais encantadoras, mais talentosas. Não se deixe deslumbrar por elas ou nada delas, ou nada do próprio sistema. Então, faça seu próprio plano. E para tudo isso acontecer, você precisa pensar por si mesmo. Porque aqui dentro todos devem ser doutrinados, manipulados e receberem lavagem cerebral. Temos que ser totalmente enganados. Cuide de você, ou eles cuidam. E quando eles cuidam de você, você não tem mais você. Você não é mais você mesmo. Você é o que os outros querem que você seja. E por falar nisso, ontem eu conversei sobre isso com um seguidor e ele relacionou tudo com os direitistas. Você acredita nisso? Isso se deve ao fato porque ele e muitos foram e são criados sobre a lavagem cerebral do marxismo cultural. E assim as pessoas, ou ele no caso, né, que estava conversando comigo, ainda acredita que não tem um inimigo maior no mundo do que um direitista, ou vice-versa. O direitista da massa, não os do sistema, eu estou falando dos direitistas da massa, essas pessoas que se julgam direitistas, esses ficam a acreditar que o maior inimigo deles é um esquerdista. Entenda o que eu quero dizer. Ele nos cega com essas divisões e desunião e nos faz acreditar inimigos entre nós. Nos vemos como inimigos e atacamos a nós mesmos e ele só assiste. Então, o esquerdista, o maior inimigo é um direitista, o direitista, o maior inimigo é um esquerdista. E tudo isso que vemos e sabemos desse nosso mundo vai existir no mundo digital. Brigas, conflitos, perseguições, ataques, terrorismo, invasões, roubo, etc, etc, etc. Muito já existe. Como alguém rouba suas senhas e entra em suas contas? Então, muito já existe disso, certo? Mas muito mais vai chegando com o crescimento dessa internet. Quando ela se transformar no alien, que vai ter uma cabeça dentro de outra cabeça, aí todos vão entender no que nos metemos de verdade. Controle, manipulação, punição, prisão, tudo vai continuar e de maneira diferente, mas que fará o mesmo efeito em nosso mental físico e nas nossas vidas aqui dentro. Bom, amigos, enganados e enganadas, eu já estou para me despedir de vocês, porque o vídeo já está muito grande. A minha amiga Ana disse que eu devo terminar tudo que eu começo a falar, mas seria impossível, Ana. Eu escrevo demais e falo demais. Bom, esse sistema é desse jeito aqui, ó. Aqui dentro sai outra cabeça, certo?
que engole, na verdade? É disso que eu estava me relacionando, e é por isso que eu trouxe as fotos, só que eu não tô achando a cabeça dele saindo de dentro da boca dele. Ai, que pena. Mas vocês conhecem de quem que eu tô falando, desses monstrengos, né? Aqui, ó. Daqui aparece outra coisa horrorosa. Eu fico por aqui, agradeço a todos a atenção. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.